Bom, eu sou a Laura Taide, eu tenho 29 anos e eu faço quadrinhos desde 2013. Eu originalmente sou formada em Direito e nunca encarei ilustração e quadrinho como uma profissão possível, mas eu gostava muito de desenhar e de ler mangá, enfim. Aí, em 2013, eu comecei a acompanhar a página dos Quadrinhos Insones, que era do Diego Sanches e uns amigos dele do Rio, que faziam uns quadrinhos com uma pegada de crônica do dia a dia. E eu comecei a gostar muito. E aí a internet estava lá, era o Facebook, né? Ou seja, era totalmente acessível, era uma coisa totalmente possível para eu fazer os meus próprios. E aí foi assim que eu comecei. E naquela época a galera tava muito animada para fazer coletâneas e tal. Então eu participei logo de cara de uma coletânea dos Inish XX. E aí então já comecei muito cercada de outros quadrinistas, uma galera da minha idade, uma galera que tinha ideias parecidas e passava por coisas parecidas. Também participei da coletânea da editora Mês. Então, em 2003, em novembro, eu lancei minha primeira tirinha no Facebook e em janeiro de 2014 eu já estava participando de eventos de quadrinhos, feira plana e várias coisas, assim. Então foi muito louco, foi rápido e conhecer outras pessoas que faziam a mesma coisa foi muito legal. De repente, começou a parecer que dava pra ser uma carreira mesmo viável. E aí eu ilustrava voluntariamente para a revista Capitolina, que era uma revista adolescente, né? Feita por meninas adolescentes para garotas jovens, assim, sobre vários temas, feminismo, política, cinema, tudo. E me envolvi em uma série de outros projetos que tinham essa pegada feminista também, porque eu pensava, já que é pra trabalhar de graça, né? Vou trabalhar com uma coisa que eu acredito. Por causa disso, acabei ficando conhecida como uma artista que mexia com essas temáticas. Então, começaram a surgir propostas de trabalho com essa pegada pra mim, e propostas pagas. Então a minha carreira começou a realmente se construir de uma forma muito legal. Tipo, ano passado foi um ano em que eu vivi só de ilustração. Foi o primeiro ano que eu vivi exclusivamente de ilustração. Eu ilustrei vários livros, acho que pelo menos 3 com essas temáticas, né? Foram 2 que eram voltados para falar sobre a história de mulheres notáveis do Brasil, que são frequentemente esnobadas nos livros acadêmicos e tal. E um que era de uma poetisa negra, a Riane Leão, super jovem também, super militante. Então, são trabalhos que me dão muita satisfação de fazer de verdade, além de pagar minhas contas. Está sendo muito mágico. E, no fim das contas, isso foi ótimo, porque me possibilitou ser autossuficiente, né? Nessa coisa toda de publicação independente. Agora eu posso fazer meus livros, eu tenho as ferramentas para fazer meus próprios livros e com essa história de financiamento coletivo fica muito mais fácil também de publicar eles, né? Então, é bom ser autossuficiente. Cada tirinha que eu faço, dependendo do texto e do sentimento que eu quero transparecer ali, ou da conversa que eu quero puxar com o público, eu procuro fazer num estilo de desenho diferente. Como eu sempre gostei de desenhar e de pintar, pra mim é gostoso e fácil transitar por vários estilos. E assim, eu fiz cursos de aquarela, eu fiz curso de guache, e isso tudo me ajudou também na pintura digital. Então, dependendo da tirinha, do tema e do sentimento, da vibe, eu faço uma tirinha lápis, que eu faço a pintura digitalmente, ou então faço tudo à mão. E dá pra ver tudo isso, sim. Quando, até no livro que eu tô lançando agora, o Aureliano Medeiros, que também é um artista de quadrinhos, fez um prefácio e ele fala assim, que parece que eu tenho 7 artistas trancados no meu porão pra fazer minhas tiras. Uma tirinha hoje é completamente diferente da minha tirinha de amanhã, mas é porque eu acho muito gostoso experimentar contrastes e estilos de pintura diferentes. E também eu comecei a pensar que dessa forma era possível aliar mesmo o desenho à história que eu estou tentando contar e fazer as duas coisas combinarem mais e ser mais eficiente nessa coisa de transmitir uma informação, né? Misturar o texto com o desenho certo para que eu não precise descrever tanto o que eu quero, para que as duas coisas funcionem com a maior potencialidade que elas podem, assim. Esse ano no FIC eu lancei 2 quadrinhos, que na verdade eram 2 coletâneas de quadrinhos que eu fiz ao longo dos anos. Uma delas era uma coletânea de quadrinhos de temas gerais, assim, feitos entre 2013, que foi quando eu lancei minha primeira tirinha na internet, até esse ano, passando por diversas fases da minha produção, né? Quando eu estava no Coletivo Mandíbula, quando eu estava produzindo para o Portal Beltrano. É um livro sobre tudo, e eu acho que isso eu quis transparecer com esse título e também com o formato dele, que é meio diferente. No decorrer dos anos, eu produzi, além de vários estilos de desenho e de pintura diferentes, em vários formatos, né? Primeiro, pensando nas publicações de coletâneas que eu ia participar lá em 2014, 2013.
Depois pensando em publicar no Facebook, então já é um formato mais diferente, um formato mais quadradinho, mas não quadrado de verdade. E depois eu migrei para o Instagram, que eu acho que é o lugar onde a gente ainda consegue escapar um pouco da questão do algoritmo, né? E lá eu comecei a brincar com as possibilidades, de primeiro do formato quadrado mesmo, e depois um formato comprido, porque dá para você ir passando, né? E isso é muito legal, é quase transformar o seu trabalho numa animaçãozinha. Não é uma animação, mas tem umas possibilidades totalmente novas de descobrindo informação. Então pode ser um desenho corrido e a pessoa só descobre o que está na outra ponta daquele desenho quando ela passa. É muito divertido. Só que, quando eu decidi montar uma coletânea para lançar no Festival Internacional de Quadrinhos e agora relançando em maior escala, né, com mais páginas e tudo, como é que a gente junta coisas tão diferentes num livro com um formato específico? Então, eu pesquisei muito e aí eu resolvi abrir minhas asinhas de designer e aí eu fiz ele em formato de sanfona, para que tanto as histórias que são mais verticais quanto as que são horizontais pudessem ficar confortáveis e apresentadas da melhor forma que elas podem ser apresentadas. Eu testei fazer um livro com todo num formato de livrinho mesmo, assim, e colocar as tiras horizontais, cada uma numa página. Só que ela ficava tão perdida no meio daquela página toda, ela não tinha sido feita para estar sendo mostrada, apresentada naquele formato. Isso, e aí eu abri mão da lombada, que se tu perguntar de qualquer artista, ele vai te dizer que é uma coisa muito valorizada, é importante, vira livro, deixa de ser um gibi e vira um livro. E aí eu abri mão disso para poder ter um livro que fosse o melhor livro que as minhas tirinhas poderiam, e no qual elas poderiam existir. Um livro que é um formato de sanfona e tem 2 miolos, um miolo vertical e um miolo horizontal mesmo. E o outro foi um compilado chamado Aconteceu Comigo, que é uma série que eu faço específica, em que eu pego relatos que as pessoas me enviam pelas redes sociais e transformo em quadrinhos de uma página. E assim, não é qualquer relato, são relatos que... situações que as mulheres vivem por causa de machismo, por causa de gordofobia, pressão estética, esse tipo de coisa. Depois de lançar o Aconteceu Comigo no FIC, eu descobri que ele tinha sido escolhido para ser produzido pelo Itaú Rumos Cultural, né, que é um edital de cultura do Banco Itaú. Então, agora eu vou ter um apoio para produzir as tirinhas mensalmente e em 2020 ter o livro lançado completinho. Agora no FIC lancei cerca de 20 tiras e o livro que vai ser lançado em 2020 vai ter 70 tirinhas, então vai ser bem legal. E eu fiz questão de fazer essa ressalva quando eu me inscrevi no edital e a galera do Itaú super apoiou, que eu quero continuar publicando na internet conforme eu for produzindo, eu quero que seja uma coisa que seja acessível para todo mundo. Só que as redes sociais hoje em dia não são mais uma coisa acessível para todo mundo, né? Especialmente com a questão de algoritmo e tal. As coisas desaparecem no Facebook hoje em dia. Então, acabou que ter um meio físico se tornou fundamental para que o trabalho não desapareça lá, né? E toda a ideia por trás do que aconteceu comigo e das minhas tiras em geral é gerar discussão, divulgar ideias e, enfim, expor pontos de vista, propor reflexão, tudo isso. Eu não sou uma artista que faz muita piada e tal. Eu faço algumas, elas são ruins, como é o título da minha coletânea de tiras até. Eu gosto de revelar certas coisas que eu acho que às vezes a gente não presta atenção através das minhas tirinhas e ver o que as pessoas acham sobre isso, quem que também acha que passa por isso, pessoas que nunca pararam para pensar que isso podia influenciar na vida de alguém, finalmente percebendo isso, enfim, até de vez em quando alguns temas cabeludos, tipo aborto, né, que estava em voga algumas semanas atrás, rolou uma mobilização das artistas mulheres para falar sobre a DPF, né, que estava sendo julgado no STF. E aí eu participei também, inclusive foi bem pesado as reações da internet, mas é umas coisas que a gente já espera, né, quando a gente aborda certos temas. Eu já falei sobre aborto 2 vezes na minha carreira, né, como quadrinista. Uma vez foi enquanto eu publicava com o Coletivo Mandíbula. Éramos 7 artistas e cada uma publicava num dia da semana. Então toda semana a gente estava publicando tirinhas e a gente fazia um tema semanal para dar liga nas tiras de todas. E aí um dia a gente recebeu na nossa página do Facebook um pedido de uma mulher querendo que a gente falasse sobre aborto, porque ela tinha passado por isso e ela não tinha com quem conversar. Porque é um tabu, é um crime, enfim, né? Ela não explicitou se foi um aborto induzido, se foi um aborto espontâneo, mas de qualquer forma é uma situação muito traumática e muito delicada para uma mulher, né? Então, nós fizemos uma reunião pelo Skype, porque cada uma morava num canto do Brasil. Decidimos que a gente queria fazer, mas a garota que não quisesse
fazer uma tira sobre isso, não precisava, porque nem todo mundo tinha uma opinião formada sobre isso ou se sentia vontade de falar sobre isso. E eu admito que eu não me sentia à vontade também. Eu sempre evitei ser muito direta nas minhas opiniões políticas ou esse tipo de coisa. Eu sempre gostei mais de levantar uma discussão mesmo. Mas nesse ponto, eu senti que eu precisava ser direta mesmo sobre o que eu pensava. E aí eu parei pra pensar, qual será a minha opinião sobre isso de verdade, né? A minha opinião é que eu não quero que as mulheres precisem sofrer mais ainda. Além de um trauma, sofrer uma perseguição criminal, sabe? Simplesmente porque elas querem viver a vida delas, querem ter direito de escolher como elas querem viver a vida delas, né? Eu tenho amigas que já tiveram filhos, eu tenho muitas, eu já tenho 29 anos, né? E eu sei que é um esforço tremendo pro corpo, e eu sei que muda completamente a sua vida. E eu também sei que a situação de uma criança abandonada ou órfã no Brasil é péssima, precaríssima, eu não desejo isso pra criança nenhuma. E é claro que é um tema muito controverso, e na internet as pessoas tiram suas máscaras e viram um monte de monstrinhos. E gerou muitos comentários maldosos, cruéis, machistas, escancarados, mas também gerou muita identificação, muito compartilhamento, assim, né? Muita discussão em geral, que é o meu maior objetivo, né? Esse ano eu senti na pele como que pode ser complicado você ser realmente opinativo na internet e dar sua cara a tapa. Novamente eu abordei o tema do aborto, e dessa vez mais direta ainda. Da primeira vez foi uma tirinha meio que do ponto de vista de uma mulher que estaria grávida sem desejar. Então a tirinha é mais ou menos assim: se ninguém vai te ajudar, se ninguém vai te apoiar, ninguém pode te dizer o que fazer. E aí tinha algumas frases que eu já ouvi pessoas dizendo para mulheres grávidas, e que mulheres que já passaram por abortos me contaram que escutaram, coisa do tipo, na hora de fazer não chorou. E aí era isso. E agora, esse ano, como a gente estava no meio dessa discussão sobre aborto, e eu sou formada em Direito, né, e é uma questão jurídica que estava no Supremo Tribunal Federal, eu peguei a coisa do ponto de vista legal mesmo. Então foi uma coisa sobre o direito da mulher ao próprio corpo, né, que é um direito fundamental do ser humano, direito de autogerência, né, da sua vida e do seu corpo. E aí postei, e dessa vez os haters vieram com tudo. E por incrível que pareça, foi uma das tirinhas mais curtidas e mais vistas que eu já tive. E isso revela um pouquinho sobre a própria situação das redes sociais, né? Que assim, falem bem ou falem mal, mas falem de mim é uma realidade no Instagram, que foi onde eu postei essa tirinha e tive mais retorno. E é um pouco isso, eu acho que na minha produção eu gosto de abordar coisas que eu acho relevantes, que precisam ser conversadas. E eu amo artistas que fazem uma coisa mais autobiográfica, mais sentimental, ou então mais política mesmo. Eu gosto muito dos quadrinhos da Maíra Colares, que são extremamente políticos, são charges mesmo, eles são ágeis, assim, aconteceu hoje, amanhã ela tá postando uma tirinha com a qual você se identifica na hora, e são muito politizados, e elas também têm uma posição muito clara. E por outro lado, tem o Aureliano, que fez o prefácio do meu livro, e ele tem uma produção muito voltada pra dentro dele mesmo. E assim, quanto mais sincero você é sobre você mesmo, mais abrangente acaba sendo a sua produção artística, né? Porque criar um personagem genérico não é o que vai alcançar todo mundo, é ser sincero. Porque as pessoas passam pelas mesmas coisas, só que de maneiras diferentes, né? Eu, por outro lado, acho que fiquei no meio do caminho entre esses dois artistas que eu admiro muito. Eu falo um pouco sobre o que eu passo no meu dia a dia, sobre o que eu sinto, sobre o que eu penso, e também sobre o que eu acho sobre o mundo, né? Fazendo certas críticas sociais, assim. Mas sempre de um jeito meio lúdico, talvez, ou então propondo uma reflexão mais do que afirmando alguma coisa. Porque eu também quero aprender mais e conversar mais. Eu não quero me arrepender no futuro de ter demonstrado uma opinião com a qual eu não concordo mais. Bom, eu tô no Instagram e no Facebook. Hoje em dia eu publico mais no Instagram, e minha intenção é realmente continuar sendo mais ativa por lá. Mas nas redes sociais o meu usuário é sempre LTDATHAYDE, LTD Ataide, que são minhas iniciais. E meu e-mail também é ltdataide@gmail.com. Então eu trabalho com ilustração, com quadrinhos e com design. Quem quiser pode entrar em contato. O Aconteceu Comigo vai se tornar um livro em 2020, com a parceria do Itaú Cultural. E eu tô recebendo histórias pra ele. Então se você é uma mulher e você quer compartilhar histórias, alguma coisa sobre a sua vivência, que você acha que tem que ser mais discutido, é só conversar comigo em alguma rede social ou mandar um e-mail. E tem um formulário anônimo do Google também, que tá lá no meu link do Instagram.
E o meu livro que está sendo lançado agora vai ser enviado para os apoiadores do Catarse, porque ele foi financiado coletivamente. Até porque, se não fosse assim, ele provavelmente não ia existir, por causa do formato diferente. Ele é um livro caro de ser produzido, acho que nenhuma editora ia topar pegar ele. E agora ele pode ser adquirido também na Ugra, na loja da Ugra aqui em São Paulo. E em breve online, na minha lojinha virtual, que irá nascer em breve. E é isso. Obrigadão. Tchau.